Amém. Você que trouxe sua espada nessa noite, peço que você abra então no livro de João. João capítulo 3. Livro de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Amém? Todo mundo achou? Amém. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, meu querido Deus e Pai, quero te entregar nesse momento a Tua palavra, para que seja a minha boca instrumento do Teu Espírito Santo, para que a Sua palavra possa adentrar nos corações dos Seus filhos nessa noite. Que assim seja. Amém. Amém, irmãos? Então, João 3, versículo 1 em diante. Quem já conhece essa história? Essa passagem da Bíblia, quem já conhece ela, já leu, já entendeu ela? O que Deus vem falar conosco nessa noite através de João 3? Bom, o Evangelho de João, para quem já leu aí, né? Só a pastora que levantou a mão, né, pastora? Mais ninguém leu? Irmã Rosa, irmão Carlinhos, João 3. E hoje eu prometo que eu não vou passar do tempo não, irmãos. A palavra hoje vai ser com anestesia, bem rapidinho. Não vai nem ver. Você não vai nem ver o tempo passar, amém? Amém. Eu brinco assim, pastor, porque o meu TCC, você imagina, 5 anos de faculdade, aí você naquela ansiedade de se formar, pegar o canudo de ouro na mão, 5 anos de faculdade, aí chega o último semestre. Poxa, tem TCC, aquela matéria que todo mundo gosta, né? Só que não. Aí você faz seu TCC e fica lá 1 semana, e 2, e 3, e pesquisa, e quem já fez isso sabe como que é. Aí chega na hora de você apresentar seu TCC, o professor olha para você assim, no meu caso, foi mesma coisa numa cadeia, um martírio. Você tem 15 minutos, viu? Eu falei, é? Eu escutei vocês 5 anos, vocês vão me escutar hoje. Então, para mim falar em tempo é complicado. Mas amém. Aquele TCC foi em 15 minutos, mais algumas horas. Só para a gente descontrair. Vocês estão meio bravos aí hoje, o que está acontecendo? O povo está bravo. Quem escutou os louvores aí? Amém. E falou nos louvores aí do Espírito, né? E a pastora já chegou na igreja aqui também já comentando sobre a palavra da noite. Eu falei, pastor, não vou pregar mais não, vocês ficam contando tudo antes. Desse jeito não dá. A gente vai, ora, fica a tarde toda lá meditando para ver o que Deus fala. Até Deus falar, dá um trabalho. Aí a pastora chega aqui, viu? Eu falei, não vi. Cala-te. Mas amém. Irmãos, hoje vocês estão percebendo que o culto está bem alegre, né? É bem isso. O culto está alegre, povo animado. E vocês vão ficar mais felizes ainda, porque hoje, vocês não brigam comigo, mas Deus me incumbiu de trazer mais uma alegria para vocês. Vocês querem? Amém? Só que vai precisar de uma coisa. Quem está preparado aí? Fala assim, eu? Hã? Caramba, meia dúzia? Quem está preparado aí? Não, gente, vocês têm que perguntar para quê? Quem está preparado
parado aí? Ah, para morrer. Quem quer? Mas eu vou dar uma chave para vocês hoje. Vocês vão ter que morrer. Mas a bênção que Deus vai entregar hoje para vocês, não é que vocês vão ter que morrer. Mas para quê? Amém? Então João 3 vai falar de... Se eu fosse resumir essa palavra hoje, eu ia falar assim, ó, o título da palavra: nascer de novo. Amém? Então agora você já entendeu que você vai ter que morrer para quê, né? Então vamos lá. Para que devemos morrer? Primeiramente, para a carne. Amém? Temos que morrer para a carne. Temos que morrer para o mundo? Temos também. O que mais que a gente precisa morrer? Para o pecado, para nós mesmos. E Jesus falou ali com uma pessoa, que ele falou, não foi com qualquer um. Já está na tela? Olha lá, com quem que Jesus está falando ali? Nicodemos. Eu vou ler aqui e já a gente volta a dissertar esse texto. Olha só, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, vulgo Nico, os mais íntimos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade
vêm para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Você viu quanta coisa Jesus falou para o Nico? E o Nico tentando entender só para o lado da carne. Jesus falava em espírito e o Nico, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ela já até morreu? Mas tu não é mestre? Então vamos voltar aqui e entender o texto agora. Olha só, Nicodemos. Por que Nicodemos está falando com Jesus ali? Quem que era esse cara? Quem que era esse Nico? É Nico difícil de entender, né? Nico era um fariseu. Fariseu significa povo separado. Nicodemos. Deu para entender? É um povo separado. Que povo é esse? O povo que estava sempre aos pés de Jesus para quê? Para ouvir ele falar, fazer a comparação, herege. Lembra? Esses são os fariseus. Por quê? E além do mais, ele era príncipe do povo judeu. Príncipe dos judeus. Como assim ele era príncipe? Bom, os fariseus, esse povo que se dizia conhecer da lei de Deus, esse povo que se dizia saber de toda a lei de Moisés, a lei oral, que é passada de pai para filho, Abraão para Isaac, Isaac para, né? Passando de pai para filho, a lei oral. E a lei escrita, que é o escrito lá de Moisés. Vinha de pai para filho, de pai para filho. E essa lei estava encalacrada dentro dele. E uma das coisas que Jesus quis mostrar para ele, que ele tinha que morrer para aquilo lá. Porque aquilo começou a elevar os fariseus, como se fosse alguém supremo perante os irmãos. Ou seja, estavam criando altares, separações, quando que na verdade a lei, tanto a oral quanto a escrita, era para separar o povo do mundo, e não separar você do seu irmão. Não, eu sou um príncipe dos judeus, mas ele não era filho de nenhum rei. Por que ele é considerado príncipe entre os judeus? Os judeus da sinagoga, os rabinos. Ele era considerado príncipe porque ele era uma santidade, ou seja, ele guardava todas as leis, ele era considerado uma pessoa santa. Imagine assim, a igreja de hoje, um pastor, chegou o bispo, o pastor Mor, entendeu? Isso era um fariseu. Mas Jesus mostrou para ele assim, você tem que morrer para isso aí. Mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, você não entendeu. Essas leis eram para te fazer morrer para o mundo, e não para você se achar melhor que o seu irmão. E continuando o texto, e eles honravam mais, olha só, vou te explicar uma coisa. A lei oral para o povo judeu, principalmente os fariseus, que é essa lei que passa de pai para filho, de boca em boca, de rabinos a rabinos, ela tem mais valor, inclusive nos dias de hoje, ela é de mais valia para o povo que Deus escolheu do que a própria lei, do que a própria Torá, do que os próprios mandamentos de Deus. Eles têm mais conceito na lei oral, que é conceito de que rabino tal falou, de que mestre tal falou, do que ele acha, do que a própria lei que Deus escreveu lá nas tábuas, através de Moisés. Isso na época de Jesus. Jesus falando com Nicodemos. Então, já estava se perdendo a essência do Evangelho, já estava se perdendo a essência das leis. Primeiro, de vez separar o coração do homem das pedras e seu coração de carne, estava separando o homem do homem. E um reino dividido não subsiste. Enfim, Nicodemos então era considerado esse príncipe, um nível, uma santidade entre os povos judeus, ou seja, o povo da sinagoga.
Porque tinha judeu também que, igual os crentes de hoje, se chover para cima ou para baixo, tamo aí, entendeu? Lá no versículo 2, olha só o que Nicodemos fala. Por ele ter, para você ver que nada é perdido, por ele ter essa intimidade com a palavra, essa intimidade com a lei oral, por ele ser considerado esse príncipe, quer dizer que, por mais que ele estava no erro, por mais que ele fosse pecador, essa intimidade gerou algo nele que vai gerar em você nessa noite. Mesmo que você seja pecador, mesmo que às vezes você está falho, não deixa de ter a intimidade, de conhecer a lei, a palavra, os escritos, de conhecer a voz do seu pastor, de conhecer a voz da sua igreja, de entender o que Jesus fala com você através de N situações, seja na casa, seja no serviço, seja na igreja, sei lá como que Deus fala com você. Ele sabe da maneira de falar contigo. Mas essa intimidade gerou em Nicodemos, lá no versículo 2, algo primordial, que acabou salvando ele. Olha só. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, espera lá. Rabi significa mestre. Primeiro ponto, Nicodemos, sendo um mestre supremo, reconheceu que Jesus era mestre. Mas ele não era um qualquer mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus. Para você entender esse versículo, o judeu ortodoxo, e entre outros, até hoje, não reconhece e não aceita que Jesus é o Messias. Ou seja, para Nicodemos falar que ele é rabi, mestre, vindo de Deus, tem algo errado aí. Só por isso aqui, por que ele foi visitar Jesus à noite? Porque se ele fosse visto, ele ia ser considerado herege. O irmão se corrompeu. Entendeu? Então, estudar as Escrituras, ler a palavra de Deus, vai te tirar de um cativeiro, mesmo você estando nele. E ele reconhece que Jesus é um rabi, um mestre, vindo de Deus. Por quê? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com eles. E alguns dos fariseus falaram que Jesus operava milagres e fazia o que fazia porque ele operava por demônios. E eram os mesmos fariseus. Mas esse fariseu aqui tinha algo diferente. E dando continuidade então, o que significa então nascer de novo? Que Jesus, quando responde para ele, para sanar todas essas dúvidas, Jesus já entendeu que por mais que aquela pedra estava fora do muro, ele sabia que tinha conserto. Traduzindo, por mais que esteja lá fora, ainda tem conserto. Ah, mas é uma situação impossível, é um judeu. Ele não aceita. Ele não aceita Cristo, já fiz de tudo, não adianta. É um judeu. Cristo não existe. Cristo é um porco que está fervendo em fezes no inferno. Isso é o que fala a Cabalá judaica. Não te aconselho a ler Cabalá, não. Mas é uma das leis, uma das vertentes da lei oral do próprio judaísmo. Cabalá. E olha o que eles falam do Messias: um porco, filho de uma prostituta. Então você imagina, para um judeu, fariseu, daquele tipo, está ali falando com Jesus, escondido, porque ele reconheceu algo. Através do que ele reconheceu? Dos irmãos da sinagoga? Dos rabinos?
O que Deus está falando para você hoje? Talvez, dentro de onde você frequenta, dentro dos irmãos que se dizem servos do Deus Altíssimo, de vez de te ajudar a reconhecer Cristo, vai atrapalhar. E às vezes você vai ter que ir à noite, às 3 da manhã, buscar o mestre escondido, sem ele saber, para ele poder conversar com você, porque onde você está, na verdade, é um covil de serpente, raça de víboras, que mesmo conhecendo a lei, mesmo sabendo da lei, te vê, te aponta, te acusa e fala: está errado, você não pode, você é isso, olha o que você faz. Então, Deus está te dando uma estratégia e falando para você o seguinte: você está lá, está errado. Vamos exemplificar aqui. Poxa, estou indo numa denominação tal e estou vendo acontecendo essas coisas e eu não posso sair de lá, porque senão o que o pastor vai pensar de mim, o que o povo vai pensar de mim? Mas eu estou vendo, está sendo pregado coisas estranhas, que não bate com a palavra. Mas vai ser preciso você nascer de novo. E foi o que Jesus falou para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus fala, através de João, de novo, lá em Apocalipse, que naquele dia todo olho verá o reino de Deus? Não. Todo olho verá o Filho do Homem. Olha para você ver quantas coisas vai puxando. Mas para ver o reino. E a palavra fala também que lá na oração do Pai Nosso, quem ora aqui sabe, venha a nós o teu reino. E onde que o reino tem que vir? Na terra, em nós. E qual que é a profecia de Cristo? Que Ele vai preparar a morada e volta a buscar quem? A igreja. E Ele volta a buscar, e sobe para os ares, e nós vamos para o céu? Não, o céu é na terra. O reino é na terra. Então, mais uma vez, é necessário nascer de novo, para que você veja o reino. Mas você precisa entrar no reino também. Então ele resumiu: você precisa nascer de novo para você ver o reino. Tá, e o que é nascer de novo então? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Vamos correr um pouquinho lá? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, primeiro requisito: aquele que é nascido de Deus, o que a palavra fala? Não vive na prática do pecado. Mas, Pablo, como assim, se Jesus falou que a gente vai ser perfeito só quando Ele voltar? Uma coisa é você pecar, outra coisa é você praticar. Eu sei jogar bola? Não. Se me chamar para jogar, eu vou? Vou. Joguei. Beleza? No outro dia, estou morrendo. Entendeu? Mas para mim ficar bom, o que eu tenho que fazer? Praticar. O que é praticar? Eu jogo hoje, jogo amanhã, jogo depois, jogo o quê? Bola. Cada vez que eu jogo bola, eu estou pecando, entendeu? Então, prática. Pequei hoje, pequei amanhã, pequei depois, prática, entendeu? Pecar é uma coisa, prática é safadeza, entendeu? Ah, mas por que, Pablo, assim, curto e grosso? Porque é. Jesus falou para a gente fugir de Satanás, que se a gente fugir, ele vai,
resistir, ou melhor dizendo, resista ao pecado. É difícil? É, mas resiste. Se você resistir um pouquinho, ele vai fugir de vós. E você não vai ficar praticando o pecado. Entendeu? E esse é um critério. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o primeiro critério para nascer de novo: aquele que é nascido de Deus não vive na prática, então para de praticar o pecado. Vai anotando aí. Lembra que eu falei a bênção que você tem hoje, que é de você morrer? E morrer para quê? Vai anotando. Então, morrer para o pecado, já acertamos lá no começo do culto. Na prática do pecado, pecadores somos até a volta do Messias. Mas a prática do pecado não pode haver. Segundo ponto, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, para nascer de novo, para que a gente foi gerado? A gente foi gerado para ser o quê? Primícia. Quem já plantou aqui alguma coisa na vida? Que seja um feijãozinho na escola lá e brota. Plantar, a semente precisa morrer. Olha só a analogia. Se a semente não morre, não nasce. Então, de novo, vocês foram gerados para quê? Segundo a sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Para que fôssemos primícias, como primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Os anjos, querubins, serafins, os animais, tudo criatura. Mas você é primícia. Por que primícia? Porque você é o único que vai nascer, morrer e nascer de novo. Só que você vai nascer de novo para quê? Eu não vou adentrar nesse contexto, mas tem dois contextos. Você pode nascer de novo para morrer de novo ou para viver eternamente. Apocalipse, só lê. A segunda morte. Aqueles que nascem no dia do arrebatamento. O povo que está morto lá, estoura a sepultura, os mortos sobem e vão para Cristo. Depois quem está vivo aqui recebe o corpo de glória e sobe. E aqueles que não foi? Segunda morte. Ai daqueles. Amém? Então a semente tem essas duas vertentes. Primeiro, a semente precisa morrer para ela poder gerar uma árvore, uma planta. Então, Tiago 1:18. Segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então ele gerou por quem? Ele gerou por Jesus. E Jesus é a palavra e Jesus é a verdade. Para que fôssemos primícias daqueles que vão nascer através de Jesus. Então, o segundo ponto é nascer, ou melhor, morrer pela palavra. Você tem que ter um critério. Eu preciso morrer pela palavra. O que é a palavra dele? A lei. A palavra de Cristo simplesmente é isso. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ninguém? Todo mundo já aceitou? Já. Amém. Então vamos lá. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí todo mundo, levantou a mão. Amém. Fala aí, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Recebeu Jesus. Pronto. E agora? Acabou? Agora entra a palavra. E quando entra a palavra, quer dizer que a semente foi plantada. E o que acontece com a semente quando ela é plantada? A casca dela começa a sofrer uma deformação, começa a se inchar, começa a se buscar os nutrientes, começa a sair um raminho, daqui a pouco vai brotando, aquilo que era um feijãozinho, ele abre, e os nutrientes que o feijão tinha ali para poder manter aquele broto, começa a sair,
e vai surgindo um raminho, e vai subindo, e aquela semente, a hora que você vê, já tem raízes. E como isso vai ser gerado em você? Quando você levantou a mãozinha lá, eu quero, pelo amor de Deus. Aceita, irmão, amém. Você aceitou a semente foi plantada. A gente vai entrar num texto que vai falar disso agora. A semente foi plantada. Só que quando a semente é plantada, através da palavra da verdade, que é Jesus, para você poder ser primícia, a palavra começa a brotar dentro de você. E nisso, acontece aquilo que acontece dentro da igreja e fora da igreja. Você começa a estudar, você começa a ver o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é, e a palavra começa a te corrigir, começa a te limpar, começa a te mudar, e aquela semente que era redondinha, daqui a pouco começa a arrancar a casca, fica feia, fica horrível, mas algo novo vai brotar dali. Isso é a palavra da verdade. Por quê? Tudo que há de ruim vai sair para que algo novo nasça. Então, o primeiro ponto foi João 3, 1 João 3. Segundo ponto, a palavra germinando a semente, porque sem a palavra não germina. Terceiro ponto, como nascer de novo? 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23 vai falar o seguinte: sendo de novo gerados, olha lá, Jesus respondendo para Nicodemos agora o que é nascer de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então agora fechou o nascer de novo. Espera aí, primeiro você nasceu da terra, lá em Adão. Deus vai lá, faz um barro, forma um corpo, sopra o Espírito nele. Veio da terra, foi gerado. Mas isso é corruptível. Tudo que é terreno é corruptível. E Nicodemos não entendeu isso. E olha que ele era mestre. E Jesus questionou ele. Ô Nico, espera aí, filho. Nico, cara, tu é mestre na sinagoga. Como? Gênesis, filho, Gênesis, papai vai te ensinar, tá? Gênesis, veio do pó, papapá, crescesse. Nico, você é mestre, cara, como que faz isso? Entendeu? Jesus questiona ele várias vezes. Espera aí, tu é mestre mesmo? Não pode. Então, vocês conseguiram entender esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, mostrando para eles a cegueira que a religiosidade que eles criaram em cima da palavra estava tapando eles de enxergar o espiritual. Então, Tiago 1,18 fala isso. Eles foram gerados, o corpo, de uma semente que é corruptível. Ou seja, pode se corromper, é frágil, estraga, azeda, fede, o tempo corrói, vai murchando, vai caindo tudo, vira uma uva passa, não é? Com o tempo. Essa semente é corruptível, isso aí passa. Jesus estava falando para ele que vocês foram gerados de uma semente que vai passar. Mas você não está aqui à toa. Porque a semente futura, ela é incorruptível. E essa semente não vai vir desse mundo terreno, essa semente vai vir do mundo espiritual. E ela vem de onde? Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. E onde que a semente vem? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, irmãos, não fica bravo comigo. É através da palavra, é através de falar, de ouvir,
de ler, está errado, se arrepende, volta. Jesus está à porta, está vindo, está chegando. Quantas vezes escutamos isso já? Mas que ainda está dando tempo de você entender, de ouvir, e que a semente ainda pode ser lançada dentro dessa terra fértil. E que semente é essa? Semente incorruptível, que é a palavra. A palavra de Deus você pode lançar ela em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode lançar ela. Você pode lançar ela no meio dos espinhos, você pode lançar ela no meio das pedras, você pode lançar ela na beira do caminho, você pode lançar ela em qualquer lugar. Alguém vai tirar proveito. Pode ser o demônio que passa e leva a palavra embora de você. Pode ser o passarinho que vem, cata a semente e leva, mas ele vai fazer algo com a semente. A palavra dele não é corruptível. Ela não passa. Quem deixa passar é você. Porque a palavra fala que se ela cair numa terra boa, ela vai brotar. E se você for olhar para o agricultor, quem que deixa a terra boa? O dono da terra. Então por que a palavra não está germinando dentro de você? Por que a palavra não está te limpando? Por que a palavra ainda não fez você parar da prática do pecado? Porque às vezes você não está arando a terra, você não está colocando adubo, você não está colocando água. E o que é isso? Eu não leio, eu não oro, eu não busco, malemar escuto o que Deus fala comigo. Você deixa de adubar essa terra. E é através de quê? Da palavra. Palavra de Deus. Nossa, mas eu não consigo, é difícil. Vai para a palavra. Viu que vai pecar? Pensa na palavra, já vai te ajudar. Nossa, mas eu vou fazer isso de novo? Espera lá. A palavra fala isso, isso, isso. Você vai ver se não para. Você vai ver se não diminui, nem que for à vontade. Você vai tirando as chances. Você vai limpando as pedras, você vai tirando os espinhos. E não é da noite para o dia, é aos poucos. E continua no tempo, o texto. Então, nascer de novo, Jesus conseguiu explicar para nós nessa noite. Como nascer de novo? Através da palavra de Deus, que é incorruptível. Nascer de novo, para a gente poder ver. Tudo isso para a gente poder ver o reino. Isso está falando do quê? De limpeza. Primeiramente, você precisa ser limpo para você poder ver o reino. E agora, versículo 5, lá de João 3. Olha lá. Cadê João? Versículo 5 de João 3. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu Deus, Pablo, e agora? Tinha que nascer de novo. Pronto, já entendi. Pela palavra, eu vou nascer de novo. Através de Jesus, eu vou nascer de novo. Ele vai entrar em mim, a palavra dele vai entrar, eu nasci de novo, ok. Mas agora, como é que eu vou nascer da água? Quem nasce da água é peixe, gente. Certo? E agora tem outra pessoa que entrou na jogada, e nascer do Espírito também. Parece que Jesus não quer que Nicodemos entre no céu, não parece? Nico, é o seguinte, aquele que não nascer de novo não vai nem ver o reino. Aquele que não nascer da água e nem do Espírito não vai entrar também. Então, vamos lá. Nascer da água e do Espírito. O que é nascer das águas? O que te vem em mente? Primeira coisa, poxa, eu preciso nascer das águas. O que você lembra assim? Ó? Vamos lá. Na palavra de Deus, o que é nascer da água? Olha, que coral, gente. Fiquei emocionado agora. Vocês estão muito sérios. O que é nascer da água?
batismo. O que mais? Que fala de água assim que você lembra da Bíblia. Mais alguém? Ninguém lembra mais nada de água. Hã? Não, na palavra. Jesus é água viva. Ó, a gente está falando que a gente está indo para um lugar. E a gente precisa nascer da água. Lembra? Rio. Ó, estamos chegando, rio. Vamos, gente. Tem que voltar com o estudo bíblico, hein, pastor? Ó, eu coloquei 3 pontos que são assim, vai matar a jogada. Nascer da água, ó. Sair do Egito, agora vocês acertam. Mar Vermelho. Não te lembra? O Mar Vermelho, nascer da água. O que Deus está falando aqui? O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Primeira coisa. Não. Eles foram livres, gente. Então, para você nascer da água, primeira coisa, você tem que ser livre. Por isso que Jesus falou para ele, aquele que não nascer de novo, quem que vai libertar? Quem que vai tirar do pecado, limpar? A palavra, não é? E através de Moisés que Deus usou para trazer o que para eles? A palavra. Então a pessoa só é livre se ela nascer de novo primeiro, que é ser liberta pela palavra. Depois ela vai nascer das águas. Moisés teve que atravessar o quê? O Mar Vermelho. E para ele atravessar o Mar Vermelho, precisou de uma coisa. Agora eu vou deixar sem dica. Vai lá. O que ele precisou? Precisou uma coisa só. Um milagre, fé, um cajado. O mais importante que ele precisou. Para ele nascer das águas, ele precisou de Deus. Porque por ele, pelo cajado, pelo faraó que estava lá atrás, é igual aqueles cachorro pincher, gente, que está trancado no portão, que você passa 10 metros dele, ele... Você abre o portão, filho, ele fica quietinho. É a mesma coisa. Podia ter o que for, o mar não ia abrir, mas ele precisou unicamente, intrinsecamente de Deus. Sem Deus, podia ter cajado, podia ter Moisés, Davi, quem quisesse ali. Então, para você nascer da água, você precisa de Deus primeiro. E para você ter Deus primeiro, você precisa ser limpo. Senão você não vai nem ver o reino. Se você não vê o reino, que dirá Deus? Então Deus vem através de você, ou melhor, Deus vem até você através da limpeza da palavra. E ali você começa a ter comunhão. Moisés tinha, porque ele que foi buscar o povo no Egito. Libertou através do quê? Ó, eu sou Moisés, tá? Eu sou o delator dessa lava-jato aqui. Eu vou arrancar todo mundo da cadeia. Beleza? Sou o Serjão Moro. Era ele? Não. Moisés chegou e falou o que para Deus? Eu sou gago. Não tem outro aí não? Não foi que Moisés falou para Deus? Não, é tu mesmo, cara. Vai lá gaguejando que o faraó vai ter medo de você. Na hora que você abrir a boca, eu vou libertar o povo. Então ele precisou de Deus. Deus tira e abre o Mar Vermelho. Para quê? Para o povo passar pelas águas. Passar pelas águas. Passou, sequinho, sem barro. E passou pelas águas. Pode-se dizer que o povo nasceu das águas. Por quê? Aqueles que não tinham Deus, aqueles que não tinham esse nascimento novo, que é reconhecer Deus em Moisés, e nós reconhecer Deus em Jesus, o mar fechou. Porque eles não podiam, porque eles não tinham Deus. Segundo ponto, o batismo de Jesus. A gente comentou aqui, o batismo é um dos, mas o batismo simboliza você na terra. É simbólico. Batismo é simbólico, é corpo, terra,
mato árvore, entendeu? Para você entender o batismo dentro da história, do contexto. Batismo de Jesus, através do batismo de Jesus, lá em João Batista, que ele batizava com água, ele fala, eu batizo com água, mas aquele que vai vir vai batizar com fogo. E você acha que o fogo é fogo que vai te queimar? Não. É tudo isso que a gente passa. E vai passar. Então, Mateus 3,6, coloca aí rapidinho. Amém. Nós vamos cantar. Mateus 3,6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Espera lá, mas João Batista vai batizar Jesus. E João Batista batizava o povo com água e confessava os seus pecados. Jesus tinha pecado? E por que ele teve que ser batizado? Exemplo e para se cumprir a palavra. E como ele se fez pecador, ele tinha que ser batizado. É uma coisa ligada à outra. Então, o batismo não é porque você levantou a mãozinha lá no culto, que estava cheio de bênção, mas eu quero, pelo amor de Deus, eu, pastora, eu. Aquela vontade de servir a Cristo, sabe? Que a gente vê todo culto, um monte de gente vem aqui e pede, pelo amor de Deus, quer conhecer Jesus? O amor de muitos se esfriaria, gente, não estranha não. Mas naquela época tinha muitos na beira do Jordão sendo batizados. Só que eles eram batizados não porque aceitou Jesus, para confessar os pecados. Então, ele nasceu de novo, e através dele nascer de novo pela palavra, ele foi limpo, ele nasceu das águas agora para quê? Para confessar os pecados. Quando confessa os pecados, foi perdoado? Ainda não, mas confessou. Então o batismo faz você confessar o seu erro. E você só confessa o seu erro se você já passou todo esse processo de nascer de novo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Um país onde é permitido matar, para não dizer outra palavra. Se você matar, está errado? Não. É permitido. Então, como você vai confessar algo que você não sabe se é errado? Então, o batismo é quase que o último passo da pessoa. Não é simplesmente cheguei hoje, quero conhecer Jesus, aceitei, pronto, vou batizar. Não. Por que o batismo de criança não pode? Malemar sabe falar, você acha que ela entende o que é pecado? Você acha que ela entende o que é os 10 mandamentos? Você acha que ela entende o que é Jesus? Quem é Jesus? Você acha que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos sabe quem que é Jesus? Consegue entender a complexidade do que é o chamado de Jesus na terra? Qual que é o plano de salvação dele na cruz, você sabe? Você acha que uma criança vai entender? Não. Então, para você confessar o pecado, você primeiramente precisa ter nascido de novo. Porque através de nascer de novo, a palavra é plantada em você, você estuda, se limpa. Poxa, eu errei nisso, isso aqui Deus fala que é errado. Fala que a palavra está falando que é errado, é pecado, isso é pecado, aquilo não pode, Deus o condena, Deus abomina. Então você se nasce de novo das águas do batismo, quando você consegue discernir o certo do errado. Então, para a gente entender nascer das águas, você sai do pecado, saiu do Egito, pecado, certo? Você tem que sair do Egito, primeiro você tem que sair de lá, e muitas vezes precisa de um cara chato igual eu aqui falando para você poder sair do Egito. Eu sou Moisés, Deus mandou eu aqui para te falar, sai disso aí, cara, você vai, sabe? Entendeu? Sai do pecado, mas como? Assim,
palavra, isso, aquilo. Agora que eu entendi tudo, batizei. Amém. Confessei meus pecados. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, porque até então a palavra era só leite, bolachinha com leite, sabe? Aquela papinha, porque ainda é uma criança. Agora a gente vai lá para Ezequiel 47. Olha que beleza. Depois você lê Ezequiel 47 na sua casa para você entender, que é bem comprido. Mas aqui vai falar que Ezequiel teve uma visão, que ele estava na casa dele, de repente tinha um riacho na frente da casa dele, ele foi saindo e tinha uma cana de medir, e o anjo falava para ele medir 1000, e ele andou 1000, e a água estava no tornozelo, daqui a pouco a água estava no joelho, daqui a pouco a água estava na cintura, daqui a pouco estava nos lombos, daqui a pouco já tinha que nadar, e daqui a pouco não conseguia mais atravessar o rio. Que é esse rio? Nascer das águas. E nascer das águas vai gerar isso na sua vida. Você vai começar a se aprofundar na palavra. E aprofundar na palavra já não vai ser mais aquele pode e não pode da lei. Que é isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E ele questionava: poxa, você não é mestre? Você não é um rabino? Você não é um príncipe dos judeus? Mas ele não tinha saído do pode e não pode ainda. Ele não tinha entrado naquele rio de Ezequiel que estava no tornozelo. De repente ele andou mais. O que é andar mais? Busca, medita, estuda, ora, e vai conhecendo a palavra, vai se aprofundando, e o rio vai subindo. O rio vai subindo. Só que chega uma hora que o rio sobe tanto que você precisa nadar. E quem sabe nadar? Nada. Mas o rio é grande. Mas se o cara nada, ele nada. Só que a palavra fala em Ezequiel que era impossível de nadar. Por quê? Vai chegar um ponto que você vai precisar se afogar na água. Se você não se afogar na água, você não atravessa. Ah, mas isso não está em Ezequiel. Mas está em outros textos. E por isso que eu disse para você que você vai precisar morrer para atravessar o rio. Ele precisa nadar. Você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, tão profunda. Quanto mais você nada, mais você quer. Mais você nada, mais você descobre. Mais você nada, mais vai afundando. Chega um momento que Deus é tão grande que se você não mergulhar e se afogar nas águas do Espírito, já revelei, né? O nascer do Espírito. Você não entra no céu. Muitas vezes pode Deus te levar, porque já não compensa mais você ficar aqui. Muitas vezes pode Deus falar: ó, até aqui deu. Mantém somente. Então você vai se mergulhar nessa água, você vai se aprofundar. Isso é buscar o profundo da palavra de Deus. Cada vez mais, cada vez mais. E quem alcança isso? Lembra de Enoque? Enoque andou com Deus. E era tanta intimidade que Deus falou: tu não pode ficar aí não. Bora. Esse é o propósito. Se você não entendeu ainda que a busca do Senhor, a busca da palavra, que a palavra vem para te limpar, que Deus morreu na cruz para te dar a vida eterna, para você buscar Ele, aceitar Ele, para você poder conseguir a tua salvação. E se você consegue, você ainda deseja estar aqui, tem algo errado. O chamado de Deus é esse, para a tua vida, se aprofundar nele, porque aqui é simplesmente porque você precisa querer Ele, você precisa querer adorar Ele, você precisa buscar Ele. Todos os exemplos que Deus fala, Ele dá exemplo com ação. Um cego gritando na beira do caminho, outro sobe no telhado, abre o telhado e desce o céu, a pessoa lá. Outro está na beira do poço e ele tem que fazer alguma coisa. Sempre tem uma ação. E você precisa dessa ação. Que ação é essa? Buscar. Se entregar. E se entregar para quê? Conquistou.
Deus precisou colocar você aqui. Meu filho me pergunta muito isso: pai, por quê? Por que Deus fez isso com nós? Colocar nós aqui nessa terra? Por que já não mandou nós para o céu direto? Para que nascer aqui? Os anjos não têm o que você tem. Os anjos foram criados, eles são até hoje criaturas, só que eles já estão no celestial, eles já conhecem o espiritual, o reino de Deus, eles já são plenos, imortais. Eles não têm escolha de ser imortal. E se eles errar, um deles errou e ainda arrastou um monte, já era. É morte eterna. Morte eterna, para você entender, Satanás, ele é um ser eterno. E ele não vai acabar, ele vai queimar eternamente. Você está entendendo isso? A segunda morte que eu falei para você lá no começo é eternamente. Porque nasceu, morreu e nasceu de novo, ou você vai para a vida eterna ou você vai para a morte eterna. Então você está aqui nessa terra, quem ainda não entendeu, é porque Deus te deu o livre-arbítrio. Não, agora eu vou criar o homem e vou pôr o poder para ele poder escolher se ele quer me adorar ou não, se ele quer estar no reino ou não. Então quando você se aprofunda, você mergulha, você busca, você tem intimidade e conquista o prêmio final, qual é o sentido? Formei 5 anos, meu TCC, passei, tirei 10, agora eu vou ser o quê? Eterno. Faz sentido? Tudo essa caminhada para ficar? Não. Por isso que eu disse lá no começo, hoje Deus está te dando uma bênção. O que é? O caminho, como chegar à sua salvação. Você que anotou tudo isso na sua cabeça aí, nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água, não é para ficar aqui. Ah, Paulo, você está falando que eu vou morrer? Não. O sentido da busca do Espírito é a vida eterna. Pode ser hoje, amanhã, depois, 100 anos, 200 anos, não sei. A busca é gradativa. Você vai sair daqui hoje, vai começar a meditar nessa palavra e vai começar a palavra a te limpar e vai. Hoje eu paro uma coisa, amanhã paro outra e vou melhorando e vou mudando e vou transformando. Pum! Não precisa nem dar tchau, viu, irmão? Amém? Então, olha só. Nascer do Espírito, para a gente terminar. Para nascer do Espírito é necessário, primeiramente, o quê? Qual que é o critério? Que Jesus falou ali para Nicodemos. Outra coisa que os judeus não creiam, porque se eles não creem nem em Jesus, que dirá crer em quem? No Espírito. Então, se você crê no Filho, o Filho falou, eu vou, mas eu preciso ir, porque eu preciso mandar quem? O Espírito. E o Espírito vai te ajudar. E para você nascer do Espírito, você precisa de uma coisa: entender tudo esse beabá que eu expliquei até agora. Nascer de novo, a palavra, a água, a limpeza, para onde você vai e para que você vai nascer. Aí o Espírito vai nascer dentro de você. Por quê? Uma pessoa que manda o Espírito para você. Quem que é? Eu acabei de falar. Jesus. Então Jesus precisa estar dentro de você para que Ele possa mandar o Espírito. E assim você nasce do Espírito. Por quê? É o ponto maior. É o ponto maior de toda a caminhada do servo de Deus. Porque quando você nasce do Espírito, as pessoas ao seu redor já não vão te entender mais. As coisas do mundo já não vai te entender mais. Por quê? Aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E assim, aquele que é nascido do Espírito é igual ao vento. Ele sopra, você ouve o som,
mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E quando você chega nesse nível de nascer do Espírito, e vou traduzir para você aqui agora, quando o Espírito te conduz, já não importa mais se está chovendo, se está sol, se está ruim, se está na prisão, se está na cadeia, se está na masmorra, se está na dificuldade, se está na prova, não importa mais. Lembra de Paulo? Todo machucado dentro da prisão, e quem que dominava ele? O Espírito. E ele só nasceu do Espírito através de quê? Na fé no Filho. Por quê? João 14. Vamos lá. João 14 vai dizer o seguinte, para a gente fechar a palavra. João 14, cadê tu? Aqui. João 14. Eu vou ler e você preste atenção que esse é o desfecho da sua bênção. Amém? Amém? Acorda, povo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro nascer de novo, ele deu o caminho. Segundo nascimento, ele deu a verdade, palavra. Terceiro nascimento, a vida, porque a vida vai ser através do quê? Do Espírito. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Ele está falando com Filipe, um discípulo. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha a vida eterna. Através de quem? Quem que é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Aquele que não nascer de novo não verás, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Por quê? Ele estava falando para os discípulos. Por que o Espírito habitava com eles? Porque eles já estavam sendo limpos pela palavra e já tinham aceitado Jesus, porque eles também eram judeus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Alguém que ama guardará, se alguém que me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Amém? Então, João 14 é o desfecho do sentido de nascer de novo. Conseguiram entender? Eu não sei o que Deus está falando para você nessa noite, não. Para mim eu entendi. Mas para vocês, pode ter algo diferente. Pode ser o primeiro nascimento, pode ser ainda entrar no primeiro nascimento, o segundo, que é nascer da água e do Espírito, não sei. Mas busca, medita, porque o foco, o motivo de tudo, da gente estar aqui na terra, não aqui na Chama Viva, mas aqui nessa terra, é para ir para o céu. Amém? É conquistar a sua salvação. Poucos serão os que adentrarão, mas Deus dá a oportunidade a todos. E se você crer, for fiel, você também vai. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, medita nela, que Deus vai falar ainda mais. Amém?